Você tem lido a Bíblia esses dias? Aqui, queridos, aqui nós temos a fonte para saciar a nossa sede, para saciar a nossa ansiedade, os nossos medos e preocupações, a palavra do Senhor, a santa palavra de Deus para nós. Mateus, capítulo de número 14. Encontrou aí? Nos diz assim, a partir do verso de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Queridos, é fato que nós estamos vivendo tempos complicados. Creio que no mínimo, uma situação que nenhum de nós já tenha vivido anteriormente. E tempos como esse nos fazem repensar a nossa vida, repensar a nossa atitude, a nossa postura, repensar os nossos valores, repensar os nossos princípios. Muitos arrependimentos têm batido na nossa vida agora. Poxa, por que eu não fiz tal coisa? Por que eu não me preparei assim? Por que enfim, né? Nenhum de nós imaginaríamos que tal situação iria acontecer. Mas, independente disso, talvez não fosse dessa forma, talvez fosse outra questão, mas é bom esse aspecto de nós pararmos e repensarmos a nossa vida. Porque um perigo muito grande é a gente ir vivendo de maneira displicente, né? Fazendo conforme as coisas vão acontecendo, deixando a vida levar, né? Conforme o vento toca, conforme a música toca. Então, nós estamos no momento, e eu tenho incentivado vocês a repensar, a analisar a sua vida, a sua atitude. Isso é importante. Nós não podemos passar um momento tão complicado como esse e não aprender a lição.
Nós precisamos aprender algumas lições, nós precisamos tirar proveito disso, nós precisamos melhorar a nossa vida, nós precisamos, quando isso passar, e eu espero que passe logo, logo, viver melhor do que vivíamos anteriormente. Precisamos ser pessoas melhores. Esse texto que nós estamos meditando, ele traz uma história bem interessante, narrada nas Escrituras, e é algo real, um episódio real que aconteceu com o nosso Senhor Jesus e os seus discípulos. Nós observamos aqui nos versos anteriores aquela multiplicação dos pães e do peixe. Jesus alimenta uma multidão, Jesus faz um milagre, e toda a vida de Jesus e todo o seu ministério era pautado, repleto de milagres. E então ele faz aquela multiplicação, alimenta aquela multidão, depois ele dispensa a multidão, olha, podem ir embora, cada um para sua casa. E os discípulos sobem no barco e saem ali mar fora, e ele fala, vocês vão, eu primeiro vou ali orar. Era uma prática comum de Jesus, a oração. Jesus se isolava dos seus discípulos para orar de maneira sozinha, de maneira particular ali. Isso é relevante para nós, porque ele, não obstante sendo o próprio Deus, ele se fez homem, e como homem ele carecia de se aproximar mais do Pai em oração. Por que Jesus orava? Você já se perguntou isso? Ora, ele era o próprio Deus, Deus presente, o Emanuel, Deus conosco. Por que ele orava? Porque ele se fez homem. E agora ele busca comunhão com o Pai. Esse diálogo, oração é conversa, é falar com Deus, e Jesus faz isso. Diz o verso 22, então, que ele fala para os discípulos passarem para o outro lado. E aquele lugar ali, aquele mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, né? Às vezes é apresentado nesses 3 nomes diferentes. Não era tão largo assim, né? Era em torno de 6 quilômetros, dava para se atravessar de barco de um lado para o outro, e eles faziam muito aquela rota ali. Então eles pegam o barquinho ali e saem, e Jesus, verso 23, despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. É ele e Deus, é ele e o Pai. E nós também temos que ter esse hábito da oração coletiva, orar juntos como igreja, orar juntos como família, mas orar sozinho também. Porque quando estamos sozinhos, nós não precisamos ficar escolhendo palavras, nós não precisamos de orações feitas, nós estamos ali só nós e Deus. Nós falando com Ele, Ele ministrando, falando conosco ao mais profundo da nossa alma, através do Espírito Santo. É um momento íntimo com o Senhor, e Jesus fazia isso, e nós precisamos aprender com Ele. O texto prossegue dizendo, caindo a tarde, lá estava ele sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ali nós temos uma tempestade se iniciando, ventos, ondas, né, e batendo ao contrário daquele vento. Então os discípulos certamente ali naquela dificuldade em manter o barco, e Jesus vai para ali de forma tranquila, serena, orar ao Senhor, falar com o Pai ali naquele momento. O texto prossegue. Verso 25 diz que na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então, Jesus agora
para de orar e vai ao encontro dos discípulos. Diz que isso ele fez na quarta vigília da noite. Você sabe qual que é a quarta vigília da noite? Na forma dos romanos medirem o tempo ali, então nós tínhamos a primeira hora era às 6 da manhã, a terceira hora era 9 horas, sexta hora 12 horas, nona hora 15 horas, 12ª hora 18 horas. Entrava a noite, né, e aí passava a chamar de vigília. Então a primeira vigília era das 18 às 21, a segunda vigília da 21 a 24, a terceira vigília da 24, da 0 hora até as 3, e a quarta vigília, que aqui é mencionado, é das 3 da madrugada até as 6. Então foi nesse período, entre as 3 e 6, que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Então veja, desde a tardezinha até a madrugada, os discípulos estão ali naquele barco pelejando contra aquela tempestade e Jesus está ali orando. E então o texto diz que Jesus vai ao encontro deles e vai de uma forma diferente, de uma forma especial, de uma forma miraculosa. Diz que ele foi andando por sobre o mar, andando sobre as águas. É algo extraordinário. É um milagre aqui, né, porque ninguém consegue andar sobre as águas, né? Nós afundamos. É a lei da gravidade. O texto prossegue, verso 26 diz que os discípulos, ao verem ele andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Eles são tomados ali de um pânico e não devemos estranhar a atitude desses discípulos. Você acha que se você estivesse naquele barquinho lá, você ia ser o único ali? Não, é algo extraordinário. Eles estavam ali aprendendo ainda de Jesus, crescendo na fé junto a Jesus. E então, na madrugada ali, ainda escuro, ver alguém andando em meio àquela tempestade, né? Imagina a cena, a tempestade, vento, as ondas, eles ali cansados de tentar evitar um naufrágio, e aí vem alguém andando sobre as águas em direção a eles. E naquela época havia muita superstição, né, como nós temos até hoje, né, essa questão de fantasma, de assombração. Você já ouviu as histórias de assombração, né, da casa mal assombrada? Né? Tem muito disso na cultura brasileira, né? Então, naquela época não era diferente, eles tinham as suas histórias também a respeito disso, por isso é que eles gritaram, é um fantasma. Né? De onde tiraram essa expressão de fantasma? Porque já existiam essas histórias desde aquela época. Né? Bom, então, veja, eles se apavoram aqui. A primeira atitude dos discípulos é uma atitude de medo. Medo, queridos. E medo é uma emoção normal a todos nós. Quem nunca sentiu medo de alguma coisa? Medo é uma emoção que passa por todos nós em alguns momentos da nossa vida. Então eles ali são tomados por esse medo. Eles ficaram aterrados, é o que
que a Escritura diz. Sabe, e eu diria para você o seguinte: por maior que seja o seu medo, por maior que seja a tempestade que você esteja passando, que o nosso país, o nosso mundo esteja passando, Jesus continua vindo ao nosso encontro. Amém? O Senhor não nos abandonou, nunca nos abandonará. Ele sabia que os seus discípulos estavam passando por aquela dificuldade. E talvez eles pudessem até questionar: por que ele não vem logo? Né? Já são aqui, não tem relógio de pulso, né? Já são, 10 horas da noite. Já estamos entrando aqui na segunda vigília, terceira vigília. Cadê Jesus? Cadê o mestre? Cadê o nosso rabi? Nós estamos aqui e o que a gente faz? Vamos tentar ir embora, mas como é que faz? Nós vamos morrer. O que vai ser de nós? A preocupação, o medo deles tomando conta e às vezes questionando a ausência do Senhor Jesus junto a eles. Isso também às vezes acontece conosco. Por que Jesus, por que Deus, por que o nosso Senhor ainda não nos livrou dessa pandemia? Já estamos aqui há mais de 40 dias com esse negócio. Por que o Senhor ainda não nos livrou disso? Até quando, Senhor? Até quando nós vamos continuar? Por que o Senhor não vem? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não entra com providência nessa história? O Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas, basta uma palavra tua e tudo isso acabará e nós voltaremos à nossa vida ao normal. Saiba que mesmo voltando à vida ao normal, continuaremos enfrentando as nossas lutas, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos perigos. Antes desse momento, certamente você já enfrentou muitas outras lutas. Quantas lutas você já enfrentou? Busque aí na sua memória quantas dificuldades você já passou, quantas privações, quantas tristezas você já passou, quantas vezes você sentiu medo, ansiedade, e você está vivo. Sabe por que você está vivo? Porque Deus foi ao seu encontro, te fortaleceu, te livrou. Reconhece isso na sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, reconhece isso na sua vida, olhe para o seu passado, lembra das lutas e lembra que Deus te livrou. Ah, pastor, mas o senhor não sabe toda a história, o senhor não sabe o sofrimento que foi. Eu perdi alguém querido, eu tive um prejuízo muito grande, eu sofri uma decepção muito grande. Sofreu? Sim, mas você está vivo. E se você está vivo, você não sucumbiu, você não pereceu diante daquela situação difícil. Você ainda continua de pé. O sol continua nascendo para você. Deus te deu força, por isso é que você está vivo. Então Deus agiu na sua história. Nem tudo será maravilhas. O próprio Senhor Jesus advertiu: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. A vitória é garantida para aquele que acredita no Senhor, para aquele que se entrega aos cuidados do Senhor. Então, voltando ao nosso texto aqui, eles ficam aterrorizados. Eles ficam amedrontados com aquela cena ali. Não bastasse a tempestade, agora ainda vem um fantasma. Verso 27, Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
E aqui eu quero dizer a você como pastor, como posso ter fé, como posso confiar, como posso ter força, ter ânimo. Né? O que é ânimo? Ânimo é isso, é essa força que vem e que nos dá condições de continuar vivendo, de continuar trabalhando, de continuar tentando, correndo atrás do pão de cada dia. É esse ânimo que quando nós recebemos um golpe, nós nos levantamos e seguimos à frente, crendo que se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, que Deus está no controle e Ele nos sustentará. Isso é ânimo. Sabe, tem uma palavra moderna para isso, né? É a tal da resiliência. Resiliência é a capacidade de um objeto, quando ali recebe um golpe, né, ele voltar ao seu estado original. Né? Ele ali sofre aquela pressão, mas depois ele volta à sua condição inicial. Então, resiliência tem a ver com isso, com ânimo, com força, com fé, com essa capacidade de crer e continuar perseverando na nossa vida e em tudo que temos passado. Como ter esse ânimo? Como ter essa força? Jesus fala para eles, olha, tenham ânimo, tenham bom ânimo. E aí, a próxima coisa que ele diz é o seguinte, sou eu. Ou seja, ele se revela a eles. Ele se mostra a eles. Eles estavam ali enxergando de longe, enxergando não direito, não perceberam que era Jesus. Por isso que eles falaram, deve ser um fantasma, é um fantasma. Mas Jesus se revela, sou eu. E então eles identificam Jesus. E isso é a primeira fonte e a principal de todas para nós termos ânimo na vida. É realmente sabermos quem é Jesus e que Ele está conosco. Imagina, queridos, nossa, meu Deus, que maravilha que seria, que coisa maravilhosa que seria se tivéssemos uma visão como a gente vê na Bíblia no passado, né, do Senhor aparecendo, Jesus falando diretamente para você, tem de bom ânimo, sou eu. Certamente isso faria toda a diferença na sua vida. Agora eu pergunto, você não crê que Ele está falando isso com você? Você não crê que essa palavra aqui é para você? Você crê que a Bíblia é para hoje e que é Deus que tocou na minha vida para pregar isso aqui hoje e você está aqui ouvindo esse texto e Jesus está dizendo para você, olha, tenha esperança, tenha bom ânimo, se anime porque sou eu, Jesus, que estou com você. Não temais, não tenha medo, porque eu estou indo ao seu encontro. Oh, bênção, né, queridos? Glória a Deus por isso, porque o Senhor vem ao nosso encontro e Ele se revela, se mostra a nós de maneira tão particular, de maneira tão pessoal. Esse Deus eterno, invisível, mas real, está conosco. O texto prossegue. Verso 28, respondeu-lhe Pedro. Então, veja, Pedro é aquele tipo de pessoa que tem um temperamento mais extrovertido, ele fala mais rápido, ele às vezes fala até sem pensar.
a característica da personalidade do apóstolo Pedro. Todos estão ali no barco e quando Jesus fala aquilo, ele já é o primeiro, de bate pronto ali, ele já fala, mas se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Veja, queridos, aqui Pedro, ele faz um questionamento. Ele está questionando se é realmente o Senhor. E eu não quero aqui ficar fazendo suposições a respeito do que se passava no coração de Pedro, né? Eu não gosto desse tipo de coisa, porque a gente corre muito risco de ser injusto, né? Muitos já falaram mal de Pedro, e eu não quero ser injusto com o nosso irmão aqui, Pedro. Então, ele questiona se é o Senhor mesmo, né? Então, manda que eu vá ao teu encontro andando por sobre as águas. O que ele está pedindo a Deus aqui, a Jesus, é que ele quer também experimentar aquele milagre. É que ele também quer andar sobre as águas. É que ele quer ir ao encontro de Jesus. E Jesus ali certamente parou a uma distância pequena do barco, porque agora eles estão conversando, né? E à medida que a gente vai lendo, a gente vai formando a cena aqui na nossa mente, né? Eu creio que você também faz isso. Então, eu fico imaginando o barco ali, ainda meio escuro, né? Já começando a amanhecer ali, tem uma certa visibilidade, né? E eles estão enxergando um pouco, mas a tempestade ainda está por ali, ventos, ondas, é uma cena assustadora por conta daquele perigo. Os barcos eram pequenos, corria-se o risco do barco virar, afundar. Jesus para a uma certa distância que dá para conversar. Jesus acalma ele, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro responde, olha, então se é o Senhor mesmo, eu quero ir ao teu encontro andando sobre as águas. Mas Pedro não diz apenas isso, Pedro diz assim, manda-me ir ter contigo. Dá ordem que eu vá ao teu encontro. E aí, olhando dessa forma, eu vejo um aspecto positivo em Pedro e não um aspecto negativo, não um aspecto de quem está duvidando, será que é ele mesmo? Não sei não, mas um aspecto positivo, no sentido assim, Senhor, se o Senhor mandar, se o Senhor ordenar, eu também conseguirei andar sobre as águas, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor está fazendo isso, e se o Senhor mandar, eu também conseguirei fazer. Percebe como a visão muda? É aquela crença de que se Jesus ordenasse, ele também conseguiria fazer o impossível, que era andar sobre as águas. Manda, Senhor. Manda que dê ordem que eu também possa andar sobre as águas. É uma atitude de fé. E diante de todas essas situações que estamos vivendo e de todos os riscos que estamos correndo, nós precisamos de uma palavra do Senhor para andar sobre as águas. Não vou alegorizar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas se olharmos o nosso contexto,
nós estamos de maneira semelhante a esses discípulos de Jesus naquela época. Nós estamos aqui em meio a uma tempestade. Olha, é risco do vírus nos pegar nossos familiares. É risco de morte, então, no final das contas. Sejamos francos, é isso. Nós estamos correndo riscos na área financeira, por conta dessa recessão econômica que já bateu as portas há algumas semanas. Nós estamos vendo os perigos ao nosso redor. Nós estamos aí diante de uma briga política no nosso país. O nosso país, politicamente falando, ele está em guerra, está em briga. Estamos vendo desavença, luta por poder, derruba, não derruba, faz impeachment, não faz impeachment, sai daqui, põe outro no lugar, vem aqui, fala mal daqui, fala mal de lá, acusa de cá, vem de lá, fake news daqui, mentira de lá, já não sabe o que é. E quando eu vejo uma mensagem, eu já não acredito de imediato, porque é tanta mentira, tanta notícia falsa, tanta gente que não tem o que fazer e fica inventando. Então nós estamos no meio de tudo isso. Nós estamos no olho do furacão. Nós estamos no meio da tempestade, queridos. Nossa casa aqui é o nosso barquinho. Estou tentado fazer uma alegoria, né? Nós estamos aqui, queridos, e a tempestade está ao nosso redor, a luta está ao nosso redor, sabe? A luta está ao nosso redor e só um milagre, só o sustento de Deus de forma miraculosa para nós irmos ao encontro dele, para nós não afundarmos, para que essa tempestade não seja forte o tanto para derrubar-nos e afogar-nos no meio dele, sabe? Então eu vejo uma situação semelhante, um risco semelhante, embora com todas as diferenças, é claro. Pedro clama e verso 29, o que Jesus diz para ele? Vem! Só isso que Jesus fala. Jesus poderia dar instruções, né? Jesus poderia aqui falar, tá bom, Pedro, mas para aí, primeiro eu vou te dar aqui o procedimento que você tem que seguir. Primeiro passo, Pedro, você vai orar. Segundo passo, Pedro, você tem que aliviar um pouco do peso aí. Terceiro passo, Pedro, você põe primeiro o pé direito. Depois, Pedro, você vai se equilibrar. Depois, Pedro, você vai fazer... Jesus não dá instruções. Jesus não mostra como seria. Ele apenas diz, vem. E Pedro teve que se lançar. Pedro teve que arriscar. Pedro teve que confiar, acreditar naquela palavra. Eu já contei uma ilustração algumas vezes na igreja, vou repetir ela aqui, talvez alguém não conheça. Conta-se que um alpinista estava escalando uma grande montanha em meio à neve, né? E ali escalando ele sofreu um acidente, né? Um daqueles pinos desprendeu e ele caiu e depois um outro pino lá mais embaixo foi segurando, ele foi descendo, caindo um pouco mais, deu um tranco, machucou, quebrou costelas e ali ele ficou
pendurado por aquela corda, todo machucado, sem condições de reagir, sem condições de subir. E naquela situação difícil, então, já depois de muitas horas, quase congelando, quase morrendo, ele lembra de Deus. E aí ele faz uma oração: Senhor, me salva. Senhor, me livra disso. E então ele ouve a voz do Senhor falando com ele: corta a corda. E então ele, naquela dúvida, é Deus que está falando, é coisa da minha cabeça? E Deus fala com ele: corta a corda. E ele pega a faca, olha assim, mas ele pensa: mas se eu cortar essa corda aqui, aí é que eu vou morrer de vez, né? Caiu o restante disso daqui, e ele não tem coragem de cortar aquela corda. Alguns dias depois, ele foi encontrado pela equipe de resgate e ele estava ali pendurado por aquela corda, morto, congelado, a 1 metro de altura de uma superfície. Ou seja, se ele tivesse cortado aquela corda, ele teria caído ali e dali ele poderia ter seguido o caminho. Talvez com dificuldade, mas conseguiria se salvar. Não se salvou porque não creu. A história aqui mostra que Pedro ouve de Jesus apenas essa palavra: vem. E então diz: e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi ao encontro de Jesus. Ele, como eu disse, ele teve que acreditar nessa palavra: vem. O texto não dá margem para pensar que ele titubeou, que ele duvidou. Senhor, posso ir mesmo? Tem certeza? Não. Diz que ele desceu do barco e foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Ele andou sobre as águas. O milagre aconteceu na vida dele. Ele conseguiu andar sobre as águas, tal como Jesus andava. Estava ali andando. Mas aí veja o restante da história, verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Eis a grande questão aqui. Ele estava indo bem, mas no meio daquela caminhada, ele olhou para os lados. Diz que ele reparou a força do vento e ficou com medo. Ele olhou para as circunstâncias. Ele olhou para o vento. Ele olhou para aquela tempestade. Ele olhou para o perigo. Ele reparou, ele deu atenção ao perigo. E diz o texto claramente que ele ficou com medo daquela circunstância. Veja, ele já estava começando a andar. Ele já tinha andado um pouco, com certeza o texto deixa claro isso para nós. Mas mesmo depois de já tendo andado um pouco, de já tendo experimentado desse feito tão extraordinário, ele tira os seus olhos do Senhor. E o texto diz, então, que ele começa a afundar, submergir. E agora ali, submergindo, ele grita: salva-me, Senhor. Verso 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja, meus irmãos, somos fracos realmente e não quero mais uma vez aqui reprimir o nosso irmãozinho Pedro. Eu fico pensando, se fosse eu no lugar dele, será que não seria a mesma coisa? Alguns
talvez não teriam coragem nem de sair do barquinho. Não, estou aqui na minha zona de conforto, estou grudado aqui na lateral do barco aqui. Jesus se compadece da nossa falta de fé. Jesus tem misericórdia da nossa falta de fé. Jesus poderia ali se muito bem falar assim, seu Pedro incrédulo, afoga aí. Jesus não faz isso. Jesus acode, Jesus socorre, Jesus tem misericórdia, ele estende a mão, levanta Pedro, não sem dar uma exortação. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou, Pedro? Então veja, Pedro afundou por quê? Porque duvidou. Olhou, ficou com medo, duvidou. Percebe a sequência? Olhou, duvidou, olhou, ficou com medo, duvidou. Então, eu traria a seguinte orientação aqui, a seguinte lição para nós. O Senhor vai nos sustentando, o Senhor vai nos mantendo de pé, o Senhor vai cuidando para que não afundemos. E nós, da nossa parte, nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos parar de ficar dando muita atenção, muito valor aos perigos que nos cercam. Às vezes, nós falamos mais dos problemas do que de Deus. Aquela velha questão, os problemas são grandes, mas Deus é maior que o problema ou não? Falemos mais de Deus. Olhemos mais para Deus ao invés de ficar olhando para as coisas. Tem gente que está olhando notícia o tempo todo, olhando estatísticas o tempo todo. Já tem tantos mortos, já tem tantos casos. Olha, o desemprego já está em tantos %. Tantos casos, aí a pessoa fica ali sendo o portador de más notícias. Sabe, tem gente que gosta de ser portador de más notícias. Viu uma notícia ruim? Tem que mandar para todo mundo. Meus contatos, tudo aqui. Morreu mais um. Mais uma fábrica fechou. Fica sendo ali uma esponja que fica recebendo, procurando, captando onde tem notícia ruim. Deixa eu ver jornal aqui, deixa eu ver Facebook ali, deixa eu ver o WhatsApp ali, deixa eu assistir a televisão aqui, deixa eu entrar no site tal. Correndo, junta, pega notícia e vai repassando aquilo. Meu irmão, minha irmã, por favor, põe a mão na consciência. Para com isso. Para de ficar difundindo notícia ruim. Olhe para o Senhor, para de olhar para as circunstâncias. Olhe para o Senhor, caminhe em direção ao Senhor. Fortaleça as pessoas, dê uma palavra de ânimo. Se você não tem palavra boa, não dê palavra ruim. Mas você tem palavra boa, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está no nosso coração, está nas nossas mãos. Você tem uma Bíblia aí? Fala da palavra do Senhor, fala de Deus para as pessoas, fala de fé, fala de confiança, fala do amor, do zelo, do cuidado do Senhor, chama as pessoas a buscarem a Deus, a olharem para Deus, porque aí nós vamos caminhar por sobre as águas, nós vamos atravessar a pandemia, nós vamos atravessar a crise econômica, nós vamos atravessar o que for com o Senhor ao nosso lado. Olhando para o Senhor e caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Caminhando para o céu, rumo a Canaã celestial, nossa pátria celestial.
É isso que precisamos, meu irmão. É isso que precisamos, minha irmã. É firmar a nossa fé, a nossa convicção, é olhar para Deus. Não olhe as circunstâncias, olhe o amor do Senhor, o cuidado do Senhor. Creiamos de fato e de verdade no Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Deixa os problemas, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Essa é a palavra de Jesus para nós. É olharmos para o alto, é seguirmos adiante. Estamos diante de um mar, os egípcios atrás. Eia, marche, vamos adiante. O Senhor vai nos fazer andar sobre as águas ou vai nos abrir o mar. De uma forma ou de outra, o Senhor nos concederá a vitória. Por que duvidaste, Pedro? Homem de pequena fé. Sabe, queridos, eu jamais espero ouvir essa exortação do Senhor. Porque você duvidou? Vamos crer, vamos confiar no Senhor. Quero concluir com os dois últimos versículos, 32 e o 33. Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Que grande amor tem Jesus por nós. Como Ele é misericordioso, como Ele é bondoso. Pedro ali, no seu momento de vacilo, no seu momento de dúvida, de incredulidade, começa a afundar, começa a ser tomado pelo problema que estava ali ao redor dele. E Jesus estende a mão, livra ele, né? Levanta ele, eu fico imaginando a cena de novo, né? Levanta ele, já está ali afundando dentro da água, levanta ele e os dois saem caminhando, né? Jesus amparando ele ali, segurando pela mão, caminhando junto, vamos lá, Pedro, né? E os dois seguem juntos ali, lado a lado, até entrar no barco. Como Jesus é bom, queridos. Glória a Deus. Que grande amor, que grande paciência, que misericórdia sem fim o Senhor tem sobre nós, até mesmo nos nossos momentos de fraqueza. Se você já falhou com Deus, se você tem falhado com Deus, saiba que Ele te perdoa. Saiba que Ele te perdoa. Deus não é um carrasco que quando nós erramos, Ele nos elimina. Está eliminado, está demitido. Não. Ele nos ama. Sabe? Foi Ele que falou, né, que temos que perdoar 70 vezes 7. E Ele vai nos perdoando da mesma forma. Sabe? Agora, o amor de Jesus nos constrange. Nós precisamos mudar, sim, precisamos mudar, mas confiando no Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que nos sustente, sabe? Então, queridos, confiar no Senhor, né? Jesus entra com Pedro, leva Pedro, sustenta Pedro naquele momento, os dois entram para o barco e diz que quando eles entram para o barco, cessou o vento. Temos uma lição aqui nisso. Por que o vento não cessou antes, queridos? Por que a tempestade durou tanto tempo, desde o cair da tarde, desde o início da noite, passou a noite inteira. Aqueles homens ficaram a noite inteira lutando no meio dessa tempestade.
E só agora, no raiar do dia, é que acaba. O vento cessou quando Jesus entrou no barco. E isso nos leva ao entendimento de que essa tempestade, de que essa luta fazia parte do plano de Deus, sabe? Fazia parte do plano de Deus. Serviu aos propósitos do Senhor Jesus. Jesus mandou, permitiu, deixou aquela tempestade ali, sabe? Porque ele queria ensinar uma lição para aqueles discípulos, queria ensinar uma lição para Pedro, e queria com isso, com esse episódio, ensinar uma lição para todos nós, para mim, para você e para todos os seus discípulos em todas as épocas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o propósito eterno de Deus para nós. Então entenda que esse momento que estamos vivendo, essa pandemia e todo o mal que ele tem causado, serve aos propósitos de Deus. E se me permitem fazer uma comparação ainda maior, né? Dentro da minha tendência em alegorizar o texto, nós estamos aqui, dentro do nosso barquinho, no meio dessa tempestade, e o Senhor Jesus está lá no monte orando. E vai chegar o momento que ele vai vir ao nosso encontro. E quando ele entrar no barco, aí a tempestade vai parar, a pandemia vai acabar, os problemas vão cessar. Veja, não estou alegorizando, mas todo o ensino bíblico serve para o nosso aprendizado e certamente quando Deus entra na nossa história, as dificuldades vão cessando. Verso 33, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. E aqui nós encerramos. O propósito final, o propósito último do texto, o propósito último do ensino de Jesus ali naquele episódio, era que eles viessem a reconhecer que Jesus realmente é o Senhor. Eles reconhecem isso. Diante do milagre, diante da ação de Deus, diante do poder de Deus, diante da misericórdia, do amor, do cuidado de Deus, eles reconhecem, olha, realmente, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias, o Cristo enviado para nos salvar. E então eles adoram ao Senhor. Eles reverenciam ao Senhor, eles cultuam ao Senhor. Adorar ao Senhor aqui significa não apenas um ato litúrgico, não apenas o ato de você falar alguma coisa, ou de você fazer uma oração, ou de você louvar ao Senhor, mas é o ato de se render ao Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e submetendo-se ao senhorio dele. Veja, eu preciso dizer isso. Você que me assiste, você que participa do nosso culto, nós estamos no meio do culto, ouvindo o ensino da palavra do Senhor. Não basta apenas acreditar no Senhor. É preciso obedecer ao Senhor. Você entendeu? Não basta apenas crer. Há muitas pessoas que dizem que creem,
mas é apenas aqui, ó, no pensamento, da boca para fora, mas não adoram a Deus, não obedecem a Deus. Aí se torna hipocrisia. É dizer alguma coisa e viver de maneira diferente. Então, só é um verdadeiro adorador do Senhor, só é um verdadeiro discípulo do Senhor aquele que acredita e obedece. Sem obediência não há adoração. Então, entenda que esses irmãos aqui, esses discípulos do Senhor aqui que estavam ali naquele barco, que experimentaram tudo isso juntamente com Pedro, eles reconheceram o poder do Senhor, o senhorio, o governo de Deus sobre eles. Eles o reconhecem como sendo Deus e lhe dão a devida adoração, a devida obediência. A prova disso é o restante da vida deles. Vai olhar como foi a história desses homens. A Bíblia relata. Foram fiéis ao Senhor até o final da sua vida. E é isso que somos chamados a ser, queridos. Com isso eu deixo a nossa aplicação final para a sua vida. Estamos no meio dessa dificuldade, no meio dessa tempestade. O Senhor vem ao nosso encontro. Nós somos chamados a acreditar nele, a confiar nele, a adorar ele com a nossa vida, realmente uma vida entregue, submissa, obediente a ele. E aí sim, seremos salvos, preservados por ele mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus te dê condições para você crer de todo o seu coração. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o Senhor. Ó Pai, perdoa todas as vezes que fomos incrédulos. Perdão em nome de Jesus. Nos abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé em nome de Jesus, ó Pai. Sustenta a nossa fé em nome de Jesus, ó Deus. Dá a tua bênção sobre cada um que ouviu essa mensagem. Venha ao nosso encontro, Senhor. Sê conosco. Nos livra do perigo que nos cerca. Salva a nossa vida. Salva a nossa alma. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus.